Você viu isso? Acabou de sair e muda completamente o cenário que a gente estava analisando. E preste muita atenção agora. Se você pular essa parte, vai perder o contexto principal e não vai entender a gravidade da minha pergunta final. Essa mensagem precisa chegar a todos os patriotas. Faça a sua parte. Inscreva-se e espalhe a verdade antes que apaguem. Vou chamar para a nossa conversa, primeiro, a Ariane, né? Ariane Bittencourt, que tem mais informações sobre isso, também o outro lado, porque, óbvio, isso acabou gerando um estardalhaço aí no governo. Você está no Palácio do Planalto, né, Ariane? Estou vendo. Isso acabou gerando uma operação rapidamente orquestrada para o governo, uma operação de reação, de resposta. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, chamou o Volney Queiroz, que é o ministro da Previdência, rapidamente para o gabinete dele, para que juntos, tomar satisfação, obviamente, para que juntos eles pudessem preparar uma resposta rápida a essa crise que atinge diretamente o governo Lula, porque, afinal de contas, o número 2 do Ministério da Previdência, após a primeira operação sem desconto que aconteceu em abril, ou seja, há 8 meses, ainda atuava no gabinete do Ministério da Previdência. E o governo diz que não sabia de nada. Vamos lá, suas informações, Ariane. Boa tarde. Exatamente, Amanda. Ótima tarde para você também, para todos que nos acompanham. Foi uma tentativa de conter danos o mais rapidamente possível. Então, logo pela manhã cedo, o ministro Volney Queiroz, ministro da Previdência, foi convidado aqui para o Palácio do Planalto, esteve reunido com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e também com o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, ocasião em que eles puderam justamente discutir qual seria a resposta, a reação do governo diante dessa nova etapa da Operação Sem Desconto, que, como vocês bem adiantaram, investiga fraudes, descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS. Foi uma reunião breve que aconteceu aqui no Palácio do Planalto, até porque, na sequência, o presidente Lula não participou e, na sequência, o ministro Rui Costa, aí sim, esteve com o presidente Lula em um outro compromisso, o café da manhã com jornalistas, que aconteceu por aqui. Bom, o Volney Queiroz, ministro da Previdência Social, diz que soube dessa operação e da prisão domiciliar do seu número 2 do Ministério, o Adroaldo Portal, justamente pelo ministro da CGU. Foi o Vinícius de Carvalho quem avisou a Volney sobre essa prisão e sobre o que estava contido nesta nova fase da Operação Sem Desconto. Ele fez questão de destacar o ministro que não houve buscas no Ministério da Previdência aqui em Brasília e disse que o governo não vai proteger ninguém. Logo, o ato contínuo de tudo isso, dessa conversa que aconteceu aqui no Palácio do Planalto, o governo publicou a exoneração do Adroaldo Cunha Portal numa edição extra do Diário Oficial da União. Portanto, o então secretário executivo do Ministério da Previdência Social já não faz mais parte dos quadros do governo, na esteira dessas revelações que vieram à tona hoje mais cedo por parte da Polícia Federal. Então, apenas para fechar esse ponto desse posto, número 2 do Ministério da Previdência Social, que é quem comanda o INSS, agora vai ser o procurador federal Felipe Cavalcante e Silva, até então consultor jurídico do Ministério. Bom, a gente teve também mais cedo, Amanda, a manifestação do presidente do INSS, o Gilberto Valer Júnior. Ele, que já foi um desses que vieram na leva da reformulação após a primeira fase da Operação Sem Desconto. Então, ele entrou no lugar do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e hoje, mais cedo, ele participou de um evento na sede do INSS aqui em Brasília, evento que, ironicamente, era justamente sobre integridade no serviço público. E aí, na abertura desse evento, quando teve a palavra, ele lamentou o que foi revelado nessa nova etapa da Operação Sem Desconto e disse que o INSS não deveria ter voltado às páginas iniciais. Ele disse que, coincidência ou não, não é justamente nesse momento em que eles discutiam no INSS a importância da integridade do serviço público, essa operação acaba chegando de novo à administração central da Previdência. Diz que é muito triste isso acontecer numa autarquia desse tamanho e que, sem integridade,
verdade, não vai ser possível virar essa página. Bom, a gente tentou contato, Amanda, com a defesa do Adroaldo Cunha, ex-secretário executivo do Ministério da Previdência Social. Por enquanto não conseguimos resposta, mas o que a gente tem aqui é uma manifestação do presidente da CPMI, do INSS, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, ele que divulgou uma extensa nota comentando sobre os desdobramentos dessa operação de hoje e disse que essa nova fase da operação sem desconto, deflagrada pela Polícia Federal, consolida de forma definitiva tudo aquilo que a CPMI do INSS vem revelando desde o início, que não estamos diante, continua o senador, de fatos isolados ou pontuais, que o que se encara e o que se escancara é um esquema muito maior, altamente estruturado e orquestrado para roubar aposentados, pensionistas, viúvas e órfãos. E aí continua o senador numa extensa nota. Ele que nos últimos meses veio, de alguma forma, inclusive, rebatendo alegações de que o trabalho da CPMI não estava sendo efetivo e agora, a partir desta nova etapa da operação sem desconto, vem dizendo que sim, o que eles estão fazendo, deputados e senadores ouvindo essas pessoas supostamente envolvidas com esses desvios, acaba surtindo efeitos. Portanto, o Palácio do Planalto mais cedo, Amanda, tentou de alguma forma se organizar, ouvir o ministro da Previdência Social para que pudesse ser ofertada essa resposta à população. Logo na sequência, a exoneração do número 2, então número 2, do Ministério da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, foi publicada no Diário Oficial da União e o ministro da Previdência fez uma breve fala na portaria do Ministério, dizendo que o governo não vai acobertar ninguém e reforçando aquela tese que o próprio governo vem já dizendo desde a primeira etapa da operação sem desconto, de que qualquer coisa irregular que tiver com relação a esses descontos indevidos vai ser revelada e que ninguém será protegido. Então essa é a tendência, a toada de agora em diante. O governo que sempre vem dizendo que foi nesta gestão que esses descontos foram descobertos e que os aposentados e pensionistas começaram a receber o dinheiro que foi descontado indevidamente de volta. Eu volto com você, Amanda. Perfeito, obrigada, Ariane. Vamos ouvir, então. A Ariane fez menção ao ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, que afirmou mais cedo, numa coletiva de imprensa breve, que o Ministério não tem relação nenhuma com essas prisões. Não há nenhum envolvimento do Ministério da Previdência Social nessa operação, tanto que não houve nenhuma busca, nenhuma apreensão aqui no Ministério da Previdência Social. E nós seguimos nessa mesma toada de buscar os responsáveis. Esse governo não protege ninguém e a prova disso é que há uma ampla liberdade dos órgãos de controle, da CGU, da Polícia Federal, para investigar todas as esferas do governo, para que a gente possa encontrar quem foram os responsáveis pelas fraudes, punir e trazer de volta cada centavo. O presidente da República quer que traga de volta aos cofres públicos cada centavo desviado. Portanto, nós vamos seguir nessa mesma determinação, nesse mesmo sentido. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!